Olá, Irmandade Literária, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Rocha, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Desculpa que essa voz aqui é um pouquinho rouca, vou ficar esse tempo, né? Tem dia que tá frio, tem dia que tá calor, e você sabe que o corpo não aguenta. Desde já peço a vocês, obrigado pelos novos inscritos aqui do canal. Peço a você que você deixe o seu triplo C aqui, curte, compartilha e comenta aqui embaixo o que você está achando do conteúdo, né? Cada vez mais aqui crescendo, cada vez mais com vídeos aqui semanais aqui no canal, certo? Se você não é inscrito, que você se inscreva também e deixe o seu like. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo, ele cresce mais aqui na plataforma. Beleza? Vamos lá então. Vamos falar então sobre o sétimo conto de Thomas Mann. O sétimo conto de Thomas Mann, que é Palhaço, ou Palhaço, não é isso? Bom, como eu disse, para mim, esse conto, ele está tendo muito como é que eu vou dizer, autobiográfico. Eu acho que Thomas Mann está querendo muito falar dele, né? Que é o Palhaço. Quem conhece um pouquinho, eu estou começando agora a conhecer Thomas Mann, né? Quem conhece, mesmo vou dizer com mais autoridade, é a Tatiana Feltrin, é aonde que eu me inspirei a ter os seus livros com dificuldade, e a ter esse desafio de aprender mais, ter essa consciência sobre literatura, sobre mundo, sobre pessoas. Bom, então vamos lá. Lembrando que neste conto eu vou dar spoiler. Então, se você não leu este conto, O Palhaço, de Thomas Mann, o sétimo conto, eu recomendo que você pare esse vídeo e leia lá o conto depois que você acha, o que você achou, e comente se você viu coisas além do que eu vi neste conto. Então vamos lá. Aqui o narrador vai contar uma história de um jovem, tá? Muito bem sucedido, muito bem educado, amante de livros, né, literatura, gosta de ópera, gosta de teatro, gosta de arte e tem também um certo talento, né? Para arte, para música, para escrever, para poema, enfim. Mas gosta também de uma vida muito boêmia, regada a boa comida, bons vinhos, né? Viver na alta sociedade. E seu pai já é aquele homem já bem mais e lido mais por comércio, ao trabalho, a ter dinheiro, né? Vamos ter dinheiro, mas não é muito ligado para a arte artística, a se educar e crescer. Ao contrário da sua mãe, que também tem um talento, né? Para música, inclusive ela toca piano também, ela toca, e vê esse talento no filho, né? E só que ele, outro detalhe, ele também tem 3 irmãs. Dá a entender aqui pra mim que eu acho que o pai é mais ligado nas irmãs dele, né? Porque, tipo, as irmãs ali se casam, né? Casam com os bons partidos e então a família é bem vista pela alta sociedade, etc, etc. Ele não, ele é, tem um lado assim meio um pouco arrogante, um pouco, digamos assim, um pouco leviano, mas gosta dos bons livros, gosta de ter uma boa vida. E o pai, sim, por um lado que a mãe reconhece o talento dele e incentiva, o pai quer que ele trabalhe, quer que ele se torne mais dependente financeiramente, quer correr, mas não motiva ele, não dá força para seguir essa carreira de artista, ao contrário da mãe. Então vai chegando nesse momento que ele vai cada vez mais se desenvolvendo mais, os estudos, a literatura, enfim, tudo. Em um certo momento, o pai dele vai falar assim que ele deveria, né, e deve, vai chegar uma hora que ele vai ter que ser independente, porque ele sabe que ele tem que fazer um esforço para ajudar no casamento das irmãs e que ele vai ter que se virar sozinho. E a mãe já está já parece já uma certa idade, já está já um pouco cansada, já está doente. Mas a mãe sempre está motivando ele. Então, ele vai contra o desejo do pai, ele vai trabalhar naquele comércio, que vai na memória é de madeireiro, essas coisas, que é o ramo dele. Então, ele vai trabalhar, tá, mas vai ali com uma certa... É como se fosse no lugar que ele não está motivado, que vá por contra a sua própria vontade, porque tem que ir, porque, enfim, todos nós temos que pagar nossos boletos. Então ele está indo lá,
naquele trabalho e tal, mas ele não deixa de fazer aquilo que ele gosta, que é o teatro. É uma pessoa também um pouco... tem bons amigos, mas um pouco mais fechada entre si. Gosta de ser meditado por pessoas, gosta de saber quais os livros que estão saindo, quem são os escritores atuais, as peças de teatro, as melhores. Então, ele quer sempre estar à parte, né? Ele quer sempre saber como, as peças de teatro que estão naquele momento em cartaz, os livros, lançamentos, as artes, as exposições. E é isso. Então ele sempre quer estar na frente, ele sempre quer desenvolver sobre isso. E aí, que tal o conto canta aqui do livro, desse conto, que o pai dele chama ele de palhaço. Por que palhaço? Um lado meio pejorativo. Que o palhaço, o que ele faz? Só faz piadas, só faz coisas engraçadas para chamar atenção. Mas é uma coisa sem talento na visão do pai dele. Então o pai dele chama ele de palhaço. Porque não ver que uma pessoa que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta de teatro, é uma pessoa que tem um lado artístico e se for motivado, ele vai se desenvolver, ele vai crescer, ele vai se desenvolver profissionalmente no seu talento. E o pai dele não reconhece isso, o pai dele não dá esse crédito para ele. Então ele, cada vez mais, ele vai ficando mais aquém, ele vai ficando mais longe do pai, e mais perto da mãe. A mãe toca piano, ele falou, já toca Chopin, né? E vai motivando ele, vai ajudando, vai ajudando ele, vai ele se desenvolver. Fala, tipo assim, trabalhe, mas não enterre seu talento. Continue em frente, né? No momento que você estiver aqui comigo, eu estarei com você. Né? Ao contrário do pai dele, que continua desmotivando ele, continua querendo que ele trabalhe, acha que ele ali é de nada. E aí, num certo momento, infelizmente, a mãe dele vai a falecer. Ele, o pai, continua se afastando. Ele fica assim, um pouco mais afastado do pai. Então, ele continua ali trabalhando. Ele continua ali desenvolvendo. Continua tendo no know-how dos amigos dele. Ele continua Thomas Mann, que sempre Thomas Mann muito bem explicado, mostrando como é a alta sociedade da época, como é o momento da época, como é a cultura da época, as vestimentas da época, a comida, as pessoas, os lugares. Então ele é muito detalhista, né, como eram os museus da época, como era o teatro da época, quem são os escritores da época, né? E realmente ele não quer sair dessa situação, ele não quer sair desse... Ele reconhece que ele tem um talento, e ele não quer enterrar esse talento. Bom, chega mais um tempo mais para frente, o pai dele vem a falecer também. E deixa para ele digamos assim, uma boa herança. Então, aí ele existe já um distanciamento, porque as irmãs deles todos foram casar, né, seguindo o caminho delas, e ele também vai seguir o caminho dele. Então ele pega essa herança e vai viajar para o mundo. Então ele vai para a África, ele vai para a Europa, vai conhecer grandes teatros, vai conhecer outras culturas, outras pessoas, quer continuar a estar ali no meio ainda. Só que no momento, o que ele faz? Ele, como é que eu vou dizer a palavra? Ele ainda, mesmo ali ele sabe que o dinheiro, né, não leva desaforo, então aquela herança não vai durar muito tempo, então ele faz tipo digamos assim, uma poupança, ele guarda o dinheiro para que ele possa até ter seus primeiros... Então assim, ele é muito ligado à cultura. Quando tiver aquele escritor está lançando aquele livro, ele quer ser o primeiro. Quando tiver aquela peça de teatro, ele quer ser o primeiro lá a ver. Aquela ópera, ele quer lá o primeiro a ouvir. Então, ele guarda um certo dinheiro ali, sabendo que ele tem uma despesa de alimentação, hospedagem. Então, ele vai para umas coisas mais simples, humildes, para que ele possa ter esse dinheiro. E ele vai cair para o mundo, ele vai ser feliz. E o que o pai dele falou, né, é que ele era um palhaço, que ele se... mas de forma alguma, depois que o pai dele faleceu, ele fica com aquela herança, ele se deixa desmotivar, ele continua seguindo em frente, porque assim, né, por mais que as pessoas não acreditem em você, se você não acreditar em você mesmo, enfim. Então, em um certo momento, depois que o pai dele faleceu, ele continua na vida dele, as irmãs estão casadas, ele também começa com dinheiro, ele monta para ele um apartamento para ele começa a ser mais independente e viver a vida dele, certo?
E aí, num certo momento, que tem que ele se apaixonou por uma moça lindíssima, né? Que os detalhes, como Thomas Mann sempre faz, e é sempre perspicaz, como ele fala bem das mulheres, né? Como ele detalha, né, todas as características da mulher, o cabelo, a pele, os olhos, enfim. Thomas Mann, ele é muito bom nisso, ele é muito bom de, de colocar na situação, de te narrar a situação, como acontece cada coisa. Ele é muito bom, uma coisa que me prende na literatura é que você não consegue pegar um conto dele e parar de ler. Ele te coloca na situação, do momento que está acontecendo, o que está acontecendo, todos os detalhes, como as pessoas estão em volta dali, se está frio, calor, que estação que está, os pássaros estão em volta, a estação do ano que está, as vestimentas. Então tem um momento muito engraçado do livro que ele vai para uma festa, ele também ali desdeixado, acho que tinha uma poeira na bota, a roupa não estava bem arrumada, enfim. Então ele está ali se organizando, ele passa um pouco de vergonha, mas ele mantém a pose, fica ali no meio daquelas pessoas conversando, depois sai de lado. Tem umas coisas engraçadas aqui. E ele se apaixona por essa mulher. Ele quer, mais uma vez, estar ali próximo dela, ele quer se aproximar, conhecer quem é a família, etc, etc. Mas aí tem um problema, que ela tem um concorrente. E ele apresenta, ele sabe que é um cara também, como se diz de hoje, né? Caras bonitão, caras que mulher gosta, né? Que são os altos, os fortãos aqui. Ele reconhece que é um homem também de alta sociedade, de um bom poder aquisitivo, etc, etc. Mesmo ele coloca também os detalhes de como é esse cara, esse homem, mas ele quer se aproximar dessa mulher, ele quer chamar a atenção dela, quer mostrar também que ele tem, que ele não pode ter as características, digamos assim, de beleza, mas é um homem, né, que tem o seu valor, que tem a sua presença, que sabe se colocar na sociedade, que sabe conversar diante das pessoas. Então ele vai tentar de todo jeito, e tenta até seguir, saber onde ela mora, tentar, quando essa moça ela vai ao teatro, sempre está indo acompanhado com o pai, então ele tem que se aproximar dessa moça, etc, etc. Só que ele não consegue, né? Ele não consegue se aproximar muito dessa moça, tem um diálogo com essa moça, e ele descobre através do jornal que essa moça vai casar com esse rapaz, o senhor Rainer. E aquilo ali, o mundo dele cai, né? Aqui, ó, aí tem um anúncio aqui no jornal. Desde então, estou arrasado e amargamente pouco aquilo que se acrescentou. A situação quando encontrei alguns dias mais tarde, anúncio no jornal. Compraz-me anunciar o noivado de minha filha, Ana, com o senhor assessor Alfred Wiedestel, conselheiro Rainer. Gente, perdão pro meu inglês e pro meu alemão. Se vocês viram que a pronúncia está errada, fique à vontade de me corrigir aqui nos comentários. Vou até ler de novo novamente, tá? Que é essa parte que ele fica ali. Desde então, estou arrasado e amargamente pouco aquilo se acrescentou à situação quando encontrei. Alguns dias mais tarde, o anúncio no jornal. Compraz-me a anunciar o noivado de minha filha Ana com o senhor assessor Dr. Alfred Witzel, conselheiro Rainer. Rainer é o pai da moça que anunciando o noivado da filha. E aquilo aí depois disso, ele fica assim a mil, fica ali arrasado com a situação, porque realmente ele estava apaixonado por essa moça, ele queria namorar, conhecer, e não acontece. E ele vê uma outra reflexão dele, né? Daquilo que o pai dele falava para ele, que ele era um palhaço, que ele como se fosse que ele fosse um inútil, que ele não servia para nada, tal, tal, tal. E ele tenta, tipo assim, do que eu gosto aqui, ele tem um pró e o contra neste conto que eu gosto. Primeiro, seja quem você é. Quebra todo moralismo, quebra toda hipocrisia. Que Thomas Mann coloca aqui neste livro. Doe quem doer, seja quem você é, mas não para transparecer quem você é. Mostre quem você é, faça o que você gosta de fazer, use os recursos que você tem, mesmo que você não é motivado por ninguém, segue seu caminho. Aí tem no caso que já é do personagem, que ele tinha que, como ele é uma pessoa
bem de dinheiro, né? Uma família boa, o pai deixou uma certa boa herança para ele. Ele falava que o pai dele, a família, já olhava com as pessoas mais humildes com um certo desdém, porque acha que o poder aquisitivo se acha no direito de olhar as pessoas assim, né, de baixo para cima, que é errado, que é um preconceito social. Ah, ele começa a se perguntar se aquilo que ele fez, deixou de fazer, era correto ou não. Vi uma reflexão aqui interessante desse livro. Eu vou, como disse, gente, esse conto aqui eu vou dar spoiler. Não sei o que vocês acharam, mas vem comigo. É de fato, o mundo inteiro está ocupado de maneira demasiado diligente consigo, mesmo para formar uma opinião séria sobre o outro. Aceitarmos com apática disposição o grau de respeito que temos segurança de manifestar o nosso respeito. Seja o que quiser, viva como quiser, mas mostre confiança atrevida e nenhuma consciência pesada. E ninguém seja moralista o suficiente para menosprezá-lo. No entanto, experimente perder a harmonia anterior, perder a autocomplacência, mostre que você se desdenha. E cegamente todos vão concordar. No que se refere a mim, estou perdido. Então, assim, ele vê que seja quem você quiser, lute o que você quiser, né? Faça o que você não, mas mesmo que você se sente perdido, porque recentemente ele perdeu o pai, perdeu a mãe, ele sabe que quando a pessoa ele faz escolhas, as escolhas são difíceis, né? Ele tem que, né? Escolhas são difíceis, você tem que seguir o caminho e às vezes pode ser um caminho sem volta, mas seja que você, mesmo que você errando, segue em frente, porque você aprende com o seu erro, mas vai chegando mais para frente e aí depois o mais interessante que desse final aqui, desse conto. Paro de escrever, jogo a pena para longe, enojado, por um ponto final. Mas isso não seria quase erótico demais para um palhaço? Continuarei vivendo, continuarei comendo, dormindo e me ocupando um pouco e me acostumando vagamente em ser uma criatura infeliz e ridícula. Meu Deus, quem imaginaria, quem poderia imaginar tamanha fatalidade e desgraça que é nascer palhaço? Então, assim, ao mesmo tempo, ele fala assim, seja o que você quiser e vá, se vai fazer o que você gosta, ele se auto-titula de palhaço, né? Porque ele está enojado, porque ele é uma pessoa também difícil de se lidar, uma pessoa também de aceitar perder, mas ele fala, seja o que você quiser, não fique se autocompadecendo, não fique se bacana de vítima. Ele se faz de palhaço porque o pai dele falava que ele é palhaço, que ele está enojado, que não seria terrível, ao mesmo tempo que ele fez de escolha, mas seria também difícil não seria as pessoas terem titular como palhaço, não seria enojado, como se, além de todos não ser compreendido, não era também suficiente das pessoas o titular como palhaço, de achar que ele é uma pessoa ridícula. Ele estava se intitulando porque ele achava que era palhaço. Mas não, desculpa que eu me atrever aqui a discordar, você não pode deixar que as pessoas intitulem você daquilo que elas acham que ela é. Isso é a opinião dela, não sua, correto? Se você gosta de fazer uma coisa que você gosta, continue seguindo em frente, mesmo que só esteja você sozinho. Se as pessoas te intitulam como palhaço, o problema é delas, não seu. Se você não conseguiu aquilo que você queria, paciência, vê onde você errou, mude a rota. Então, assim, ao mesmo tempo que ele fala, não se menospreze, não se diminua, siga em frente, ele se titula de palhaço porque tem um pouquinho de vitimismo sim, no final aqui. Não seria terrivelmente de palhaço, não é tão assim, me está me faltando a palavra, estou tentando lembrar aqui. Tudo que eu passei, viver todo o meu sofrimento, além de eu ter dinheiro, ter toda a cultura que eu tenho, dinheiro, cultura, mas eu tenho felicidade do amor. E pior, né, ser que as pessoas olharem por ele não como um artista que gostaria que se olhasse, mas como um palhaço. Então, não seria, ele se sente enojado com as pessoas terem esse olhar para ele. Agora sim, coloquei o que eu queria falar. Ele, por todo o sofrimento que ele tem, um lado bom, que ele tem dinheiro, ele tem cultura, mas ele não tem o amor, e ele tem as pessoas
tipo, menosprezando ele, que chamar de palhaço. Então não é o suficiente o sofrimento dele, é o que ele fala. Também tem uma característica também que, assim, Alexandre, vamos ser hipócritas aqui, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro você tem que saber, ele paga os seus boletos, ele paga as suas contas, mas você também não pode ser escravo dele. E também não significa que você tem que se perder por ele e olhar para a sociedade das pessoas mais humildes com desdém. Thomas Mann, ele faz também uma crítica bem pequena aqui. Ele sempre fala, ele mesmo mostra isso, a sociedade da época, como as pessoas tratavam umas às outras por causa da diferença social. Ele coloca bem isso aqui, e também da cultura. Então é um livro bem interessante, né? Se você pegar aqui cada detalhe, então nós vamos contar um personagem aqui que é infeliz no amor, que é feliz culturalmente, que teve uma família mais ou menos pro lado da mãe, beleza, mas pro lado do pai nem tanto, com as irmãs razoável, porque depois que elas casaram, ela saiu o caminho dele, mas seguiu delas, ele seguiu dele, conseguiu ali se manter financeiramente, sempre em volta de cultura, sempre buscando cultura, de teatro, de música e de livros, não conseguiu a mulher que queria, as pessoas titulavam de palhaço por causa daquilo que o pai falou dele, e aí falou assim, não é o suficiente o desprezo de não ter conseguido o amor que eu queria, e ainda ter ser intitulado como palhaço com a pessoa, então ele ficou enojado por ele mesmo, né? Tipo, querendo concordar com o pai dele, mas aí, no caso eu discordo. Desculpa, gente, eu sou um homem de opinião. Claro, se vocês quiserem ter uma visão diferente deste conto, fique à vontade aqui para falar. Então é isso. Mais do que um conto interessantíssimo de Thomas Mann, mais um conto aqui, eu recomendo demais, porque aqui é um livro que te dá uns tapas assim na sua cara, de mostrar de como uma sociedade se passa várias gerações, mas ainda continua o preconceito social, continua o preconceito cultural, continua o fato de você também ter um certo grau de conhecimento, não te dá o direito de você olhar as pessoas com diferença e achar que você é melhor do que os outros, que você também paga caro se você também... tem muita gente para dar conselho para você, mas muita gente não vive aquilo que fala com você. Mas se você também não se reconhece humilde o suficiente para você aceitar que você precisa de ajuda, você paga um preço alto também. Então é muito interessante isso aqui. Esse conto, O Palhaço, o sétimo conto de Thomas Mann, é muito bom. Super recomendo. Eu vou continuar lendo os contos. Eu tenho alguns livros aqui, tá fechado aqui no meu guarda-roupa aqui dentro, Thomas Mann. Tem outros para me comprar mais futuramente. Eu tenho uns livros de Thomas Mann aqui muito bom. Super recomendo. Se você não leu Thomas Mann, que você leia Thomas Mann. Se estiver parado na sua estante, leia. Você vai gostar muito. Que hora que eu estou falando de um livro de década de 40, 50, né? Thomas Mann, ele era alemão, filho de brasileira, foi morar nos Estados Unidos, exilado, fugindo dos nazistas. Tem uma história muito interessante. A biografia dele também, eu vi a Tatiana Feltrin falando no canal dela. Futuramente, quem sabe, eu compro a biografia dele também. Super recomendo, um grande escritor da sua época. Né, depois de sua morte, ainda está vivo aqui, demais. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Peço você, se você não é inscrito, que você se inscreva. Dá esse joinha, gente. Eu desculpo eu falar várias vezes esse joinha, porque toda vez que você curte esse vídeo, o canal, o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo, ele cresce dentro da plataforma. Também deixa seu comentário aqui, você achou deste vídeo e também deste conto caso você tenha lido, tá certo? Não deixe de dar o triplo C. Curte, compartilha e comente aqui na descrição. Também está aqui embaixo o meu Instagram, caso você quiser me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Muito, muito, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.